em meio a algumas dificuldades, o Senhor Ele se mostra fiel, irmão, para conosco. E por isso que o Senhor tem uma palavra reservada ao nosso coração. A finalidade da palavra, irmão, em si, todavia, foi nos constranger e de encontro à nossa vida. Até porque a palavra, ela é a boca de Deus falando conosco. E nem sempre, escute isso que eu vou dizer, a nossa vontade vai ser a vontade de Deus. A Bíblia já diz, no livro de Provérbios, que do coração do homem são os seus planos, mas a última palavra sempre é a do Senhor. Então Deus, Ele tem algo muito precioso para compartilhar conosco, e eu te peço paciência, por causa do tempo que nós temos aqui. Eu vou entregar o recado todo, então eu peço que os irmãos esperem, aguardem, porque Deus, Ele tem uma palavra aos nossos corações a respeito disso. E o que confronta as nossas vidas é a palavra de Deus. Quando a palavra não confrontar mais a tua vida, é porque não é mais palavra de Deus, é palavra dos homens. É porque de alguma forma o homem, ele vai querer alegrar o teu ego. Ele vai querer alimentar o teu ego para você aceitar tudo, e aí você viver de qualquer maneira. Mas quando a palavra de Deus, irmão, ela vem de encontro à nossa vida para efetuar a sua vontade. A Bíblia diz que Deus, Ele tem a sua perfeita, boa e agradável vontade. Então isso significa que muitas vezes não vai ser a nossa vontade. E eu digo para você que hoje eu tinha preparado outra palavra, mas o Senhor mudou a palavra nessa noite. O Senhor me levou uma palavra que uma vez já havia ministrado, e o Senhor falava sobre servir. E eu te pergunto nessa noite, para afrontar a sua vida, verdadeiramente você tem servido a Deus? Se você olhar ao seu redor, amados irmãos, será que você vai poder contar pessoas descrentes que esteja presente nesse recinto, a qual possa ouvir essa palavra nessa noite? De uma coisa eu já tinha certeza, irmão Júlio, que mais uma vez Deus ia falar aos nossos corações a respeito de como nós estamos fazendo a sua obra. Não tem como mudar, irmão, a mensagem, porque nós estamos fazendo a obra de qualquer maneira, e não é assim. Nós temos que fazer a obra como Deus quer. Quando eu cheguei, eu falei com o diácono Lucas, eu perguntei quantas pessoas estiveram aqui. Eu não pude estar, estava trabalhando. 4 pessoas, irmãos. 4 pessoas, contando com o irmão e a sua esposa. Estava até gestando. 4 pessoas para ir evangelizar, para fazer uma rua como essa, fazer um evangelismo padronizado, sistemático, casa em casa, pessoa por pessoa, evangelismo pessoal, a qual você vai bater na porta, com certeza vai ter alguma coisa sendo necessária realizar naquela casa. Mas só tinha 4 pessoas. Agora dia 17 vai ter outro evangelismo, sim ou não? Às 8h30, eu ouvi assim. Se eu tiver de folga, irmão, eu vou, porque eu aprendi 2 coisas com Deus. Eu aprendi que algumas vezes eu preciso sacrificar, anote isso aí. E eu aprendi que eu preciso ser obediente à palavra de Deus. E qual é a temática do culto nessa noite? Diga bem forte. Qual é o tema do culto nessa noite? Diga: culto de missão. E você fez missão hoje? Você convidou o seu vizinho? Você convidou
a seu familiar, o seu parente, o seu colega do trabalho, o seu chefe. Você convidou alguém para estar nessa noite aqui? Porque nessa noite nós vamos ouvir uma palavra de Deus a respeito do serviço da obra de Deus. E há uma carência. Digam glória a Deus. E hoje você vai ouvir uma palavra direcionada de Deus pelo seu pastor, por alguém que é responsável, que lidera a sua igreja, o lugar a qual você faz parte, o lugar a qual você participa, das vidas a qual você compartilha o seu dia a dia. Então, se você é uma pessoa que dá ouvido à voz do seu pastor, que a sua vida possa mudar hoje. Alguém ouviu? Que a sua vida possa mudar hoje através dessa palavra. Nessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, precisamente no capítulo 15, o último versículo, ele fala sobre 3 coisas importantes para quem quer realmente servir a Deus. Porque é bem verdade que a palavra diz que outra vez verei a diferença entre o que serve e o que não serve. E isso não está relacionado, irmão, a caráter, não. Esse versículo, outra vez verei a diferença, está relacionado a verdadeiramente a obra de Deus, a quem serve a obra de Deus, quem vive da obra de Deus, quem está na obra de Deus, quem se envolve na obra de Deus. É Marute. Esse versículo, ele é bem aparente, irmão. E é fácil de compreensão, de entender que Deus está demonstrando aqui, irmão, a diferença entre 2 pessoas que verdadeiramente estão focadas na vontade de Deus para a sua vida e que vivem uma vida de sacrifício, independente daquilo que ela tem que sacrificar. Ela não se preocupa com o prejuízo, com a perda, ela não se preocupa com a dor, ela não se preocupa com a vestimenta, ela não se preocupa com o alimento, não, de levar a bolsa, porque o Senhor disse que não precisa. Porque Ele disse que até a palavra Ele vai colocar na nossa boca. Quando Ele te colocar diante de autoridade, o que é autoridade? Alguém que tem mais poder do que você, alguém que não acredita em Deus, alguém que é contra Deus. Quando você chegar diante dessa pessoa, Deus vai colocar a palavra na sua boca. Aleluia. Porque Ele faz assim, irmão, todo dia Ele faz assim. A gente se surpreende a forma que Deus faz a gente se colocar diante de algumas situações. Ontem eu fui fazer uma missão lá em Fortaleza, ninguém sabe disso. E lá eu fiz a vontade de Deus. Além de um momento de lazer para minha família, eu fui fazer a vontade de Deus lá. Eu deixei a semente plantada naqueles corações. Eu vi lágrimas descendo daqueles olhos. Eu vi alguém se convencer dos seus erros. Então, de qualquer maneira, eu fiz a vontade de Deus. Eu obedeci, eu sacrifiquei meu tempo para fazer a vontade de Deus. Então, irmão, ser firme e constante e abundante na palavra de Deus não é participar de um simples culto e voltar e continuar vivendo a mesma vida. É a gente olhar para a palavra de Deus e ela dizer para nós: ide. Deus dando uma palavra de afirmação: vão e pregue o evangelho a toda criatura. E entra mês e sai mês, e nós não se prontificamos. Parece que a gente esquece, irmão, o que é que nós estamos fazendo na igreja.
Parece que a gente esquece qual é a nossa identidade. Nós somos cristãos, sim ou não? A palavra cristão todo mundo sabe, irmão. Até o analfabeto, ela deriva da palavra Cristo, cristão. Nós somos a imagem de Cristo. É marútida. E nós temos que fazer aquilo que Cristo fez. Esse mesmo apóstolo que escreve essa carta aos Coríntios, ele diz: faça o que eu faço, assim como eu sou imitador de Cristo. Pode imitar a minha vida. Tente ser eu, tente fazer o que eu faço. Sacrifique, vá em busca. Esse mesmo apóstolo, ele disse que o preço que ele pagava era pela igreja do Senhor. Por essa causa eu me ponho de joelho. Por essa causa eu pago o preço. Por essa causa eu sofro. Por essa causa eu passo luta, eu passo perseguição. Por essa causa eu passo prisões. Por essa causa muitas vezes eu tive o desejo de fazer e não pude, porque se levantou N coisas contra a minha vida. Agora um salmista escreve um salmo, onde ele expressa como uma intercessão, uma oração por um lugar, uma cidade chamada Jerusalém. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que o salmista, ele estava expressando, Davi estava expressando o seu desejo por Jerusalém. O que é que ele diz no primeiro versículo? Fiquei triste quando alguém me convidou para ir para a igreja. Foi assim? Alegrei-me quando me disseram: vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor. Os irmãos estão compreendendo, irmão? Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Isso traz um grande exemplo como Davi tinha o desejo de ir em busca de Deus. Não tinha subjeções, não tinha, irmão, nada que impedisse de Davi ir à casa de Deus. Todavia, que alguém lhe convidava para ir à igreja, o seu coração já estava ardendo. Ele não inventava desculpa, ele não inventava mentira, irmão. O desejo dele era de estar na casa do Senhor. No versículo 1, o salmista, ele começa a declarar o quão desejoso era o seu coração de estar na casa do Senhor. A alegria que o salmista expressa aqui nessa primeira parte é um desejo diferente. Porque se eu perguntar a você nessa noite, o seu coração pode estar ansioso, desejoso por algo nessa noite, e às vezes não é nem a vontade de Deus. Mas aqui nós estamos falando de um desejo espontâneo. O que é um desejo espontâneo? É algo que não é obrigado a fazer, irmão. Está aqui dentro de nós. Nós temos automaticamente o desejo, a necessidade de estar na presença de Deus. Grave isso no teu coração. Se porventura ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração nessa noite, mas sinta o desejo. A gente chega a conhecer as pessoas que têm verdadeiramente o desejo de estar na presença de Deus, de fazer algo para Deus. Como também a gente conhece as pessoas que não querem nada com Deus, que não tem uma experiência com Deus. Nós estamos falando aqui, vamos agora voltando para o capítulo 15 aos Coríntios, estamos falando de Paulo. Quando esse teve uma grande experiência com Deus, e todo pregador diz, experiência de transformação. Você já teve a experiência de transformação? Já houve alguma mudança na tua vida? Já houve algum desejo na tua vida diferente que você não tinha antes?
ou o desejo que há na tua vida é só nas coisas materiais. Porque a palavra do Senhor vai dizer que nós somos os mais miseráveis se nós pensar só nas coisas dessa terra. Se nós não analisar a nossa vida e nós ver a necessidade de nós sentirmos Deus, vivermos por Deus, andarmos com Deus. Ei, irmão, se nós não fizer isso, nós não vamos suportar chegar até onde nós devemos chegar, na Nova Jerusalém. Nós não vamos suportar. Porque quando vier as lutas, quando vier as perseguições, nós vamos desistir facilmente. Ainda sexta-feira nós estávamos aqui falando de fé. Todo mundo diz que tem fé e não tem, irmão. Se tem, é menor do que um grão de mostarda. E a Bíblia diz que tem que ser pelo menos parecido com um grão de mostarda. Porque fé mesmo, meu, ela faz a gente vencer as adversidades. Ela faz a gente ultrapassar, derrubar gigantes. Faz a gente ultrapassar muralhas. Faz a gente passar pelo fogo, passar pelas águas. E a gente vence todas essas adversidades que vêm contra nós. Então a espontaneidade precisa nascer no coração da igreja. Ou você não sabe que os anjos, ele queria fazer a obra que a igreja deve fazer? Os anjos queriam. Os anjos ficam de pronto, talvez a todo momento pedindo. Eles, por Deus, eu acredito que alguns que têm acesso, porque existe anjos que têm acesso. Existe anjo que nos dá livramento todo dia. Existe anjo que leva até a comida na nossa casa. E eles querem, o desejo que está no seu coração é espontâneo, é vontade própria de fazer a obra de Deus. E Deus deixou que nós viéssemos fazer. Então cabe sobre nós uma responsabilidade. Então eu vejo aqui uma grande diferença. A diferença entre o sacrifício, e a obediência. Sacrifício e obediência. Anote isso aí. Há uma grande diferença. Por quê? Porque o sacrifício, irmão, é aquilo que eu ofereço. É aquilo que vai muitas vezes me custar alguma coisa, às vezes vai até me faltar, mas é um sacrifício. E quando isso vem até nós, de fazermos o sacrifício, às vezes nos dói. Veja só, o Senhor estava diante de um jovem que conhecia a palavra de Deus. Desde a minha mocidade eu conheço isso aí. Tudo isso aí eu sei. Mas falta uma coisa para você. Falta você sacrificar. Eita glória. E aquele jovem virou as costas e saiu da presença do Senhor. Porque ele não quis sacrificar a sua riqueza. E eu pergunto para você: o que está faltando você sacrificar? O que está faltando você se abnegar, deixar? Deixe essa imundiça. Deixe esse pecado, irmão. Não permita ele lhe vencer. Ele tem mais força do que você, porque a Bíblia diz que a carne ela é fraca, mas o Espírito está pronto. Que labadarava céu, culminar recebe a devar. A carne pode ser fraca, mas o Espírito está pronto. E não é o teu Espírito, é o Espírito de Deus. E você vai deixar ser vencido. Você vai estigar o Espírito da sua vida. Quando a palavra diz não estigueis o meu Espírito, sabe o que é que significa isso, irmão? Não afaste, não apague o meu Espírito da sua vida.
vida que isso aconteça. Porque o sacrifício pode até ser aquilo que eu venho oferecer e que venha me custar alguma coisa, mas vale a pena sacrificar. Até o Senhor passou por isso. Nós estamos aqui por essa causa. Ou você não sabe que Jesus orou 3 vezes? 3 vezes. Eu disse: Pai, se for possível, não deixe eu passar por isso. Não deixe eu fazer um sacrifício como esse, porque ele já sentia a dor que ele ia passar. Ele estava sentindo nas suas costas o peso do pecado, as enfermidades que seriam curadas. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que hoje faz nós estamos aqui, estava sobre ele. Ou seja, irmão, ele pagou o preço. Esse apóstolo aqui escreve uma carta que diz que o preço que ele pagou, irmão, foi preço de sangue. Preço de sangue com a sua própria vida, para que hoje nós viéssemos estender uma bandeira da nossa nação, se nós não sabemos nem o significado dela. Porque aqui tem pessoas, irmão, precisando de ouvir a palavra de Deus. E nós estamos dispostos a sacrificar. Nós estamos dispostos, irmão, a levantar pela manhã e consagrar uma vez na semana. Remarutida. Uma vez na semana a nossa vida, irmão. Sacrificar o nosso corpo que não é nosso, porque ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Estou sentindo a autoridade de Deus aqui, irmão. Eu não sei se você está sentindo ou se você quer. E obediência, hein, irmão? Tem gente que não sabe nem o que é isso. Por quê? Porque obedecer, irmão, não é algo que alguém pode fazer por mim. Porque obedecer vem do livre arbítrio individual de cada pessoa. Eu aprendi que obedecer é tão somente deixar de fazer a sua vontade própria. Você até quer fazer uma coisa, mas você deixa de fazer para obedecer aquilo que é certo. Ou seja, você vai se encontrar diante de situações que você vai precisar tomar uma decisão. Ou você vai obedecer a Deus, ou você vai obedecer ao diabo. Porque é impossível servir a 2 deuses, porque você vai agradar um e desagradar o outro. A obediência é aquilo que eu decido pela minha vontade própria, ou seja, o desejo de estar na presença de Deus, sem medir qualquer esforço. Que seja no domingo de manhã, que seja à tarde, à noite, de madrugada. Eu não posso medir esforço para estar na presença de Deus. Porque esse salmista aqui, ele diz que estar na presença de Deus é melhor do que em 1000 lugares. E a gente se apressa facilmente para sair da presença de Deus. Não estou falando de pessoas que precisam se ausentar da igreja. Tem pessoas aqui que trabalham a madrugada inteira.
E a gente reconhece isso. Mas você, jovem, você, senhora, você, rapaz, que fica olhando para o relógio, olhando que horas é, querendo sair da presença de Deus. Irmãos, quando nós tivermos essa concepção, ou seja, quando nós entendemos que nós precisamos ter o prazer para servir a Deus, aí nós vamos saber o que é estar na presença de Deus. Aí nós vamos galgar, nós vamos estar em lugares mais altos, nós vamos crescer com essa graça, nós vamos aumentar nesse conhecimento de que estar na presença de Deus é o melhor lugar. Jesus da glória, Espírito Santo. E porque quantas vezes você tem trocado essa presença pelas migalhas que o diabo coloca diante de ti? Algo momentâneo, passageiro. Não faça isso, irmão. Não perca o seu foco. Não perca a sua salvação. Não perca a oportunidade de estar um dia diante de Deus, contemplar a sua glória. Então, quando nós tivermos esse consentimento de saber discernir o prazer de servir a Deus, de estar na sua presença, pode ter certeza que tudo vai mudar na nossa vida. Nós vamos começar a viver experiências com Deus. Agora eu entendo porque o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja que estava em Roma, precisamente no capítulo de número 12, ele diz: não se conforme, saia dessa condição que você está, galgue mais alguns degraus, suba, apareça, se manifeste, faça alguma coisa. Não se conforme com essa situação, mas seja transformado pela palavra de Deus. Essa Jerusalém aqui, irmãos, essa Jerusalém, ela sempre simbolizou a cidade santa. Lá em Apocalipse está escrito que haverá uma nova Jerusalém. E antigamente todos subiam para essa Jerusalém, que até hoje existe, mas que por um tanto está muito deteriorada. E isso significa que ela precisa de uma restauração. Até os muros dela ainda estão no chão, porque Deus falou. Mas Deus disse muitas vezes e levantou muitas pessoas para levantar o muro novamente. Eita glória! Mas o problema é que as pessoas não quiseram. Não houve sacrifício e nem tampouco houve obediência. Para encontrar Deus, eles subiam. E todas as vezes que o seu povo iam a Jerusalém, eles queriam chegar, na presença de Deus, com algo para sacrificar, como obediência a Deus. Os textos bíblicos, eles revelam que todas as vezes que eles subiam para o templo, eles não iam de mãos vazias. Sempre eles convidavam alguém para ir para a igreja. E Deus já falou aqui, irmão. Insiste, irmão, não desista, por favor. Você tem que pedir a Deus entendimento. Deus trabalha com organização. Deus não é bagunçado. A Bíblia diz que até para entrar na nossa vida, Ele bate no nosso coração. Se nós abrir o coração para Ele, Ele entra. É diferente
trabalha com organização, então pede a Deus para ser organizado, irmão. Eita, Jesus, está forte aqui. Está assim, irmão, ó. Pede a Deus para organizar o teu trabalho, a tua vida, que está atrapalhando a obra de Deus. Principalmente tu que trabalha por conta própria. Tu não sabe fazer o teu horário, não. Tem que trabalhar pelo aquilo que as pessoas determinam. Quem manda na tua vida é Deus. Tu tem deixado de participar, irmão, das maravilhas de Deus. Não deixa. Deus tem o melhor para ti. Mas pastor, quando está na hora de eu ir para a igreja, chega um cliente, manda ele vir amanhã, irmão, que ele vem. Alguma coisa tem na tua vida que chama a atenção dele, então ele que tem que precisar de ti, não é você que tem que precisar dele, não. Está entendendo, irmão? No versículo 2 e 3, ainda estamos no versículo 2 e no 3. Diz que os nossos pés estão dentro das tuas portas. Ele diz Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, em algumas versões uma cidade forte. E por que Jerusalém quebrou? Por que Jerusalém caiu? Por que Jerusalém foi parar lá dentro da Babilônia, sendo escravo de Nabucodonosor? Por quê? Por que Jerusalém começou a fazer culto a Deus estranho, levando coisa errada para dentro dos seus muros? É Marute. E Deus dizendo, não traga isso para cá. Escute o que Deus está falando. Não traga isso para cá. Isso é anátema, é mentiroso, não pertence a você. Isso está atrapalhando a tua vida, o Senhor está falando. Está atrapalhando a tua vida. Não leva isso para dentro da tua casa, porque está acabando com o teu relacionamento, está acabando com teus filhos. Jesus da glória. O Senhor disse para Jerusalém: sentai em vossas portas e dê testemunho para os seus filhos. Não coloque os seus filhos fora da igreja, não. Mas lê para ele um livro de manhã até a noite, da noite até a manhã. Insta tempo e fora de tempo, ou seja, todo momento. Não perde a tua família, irmão. Está perdendo a tua família. Tu está perdendo a tua casa. Tu está deixando de trazer a tua família para cá, onde em outros lugares eles estão agora fazendo não sei nem o que. Digam glória a Deus. A cidade era o símbolo da proteção de Deus. Olha aí. Os muros eram fortes. Para quem não estuda a Bíblia, irmão, alguns estudiosos dizem que a largura do muro era de 6 metros. A largura do muro era de 6 metros. E como é, irmão, que o diabo vem, taca a mão, faz uma brecha, entra e faz o que ele quer. O fato da cidade que foi proteção, que foi provisão, foi a mulher, a noiva de Deus. O fato de desejar estar na presença de Deus, ele não vai somar na nossa vida se nós não fizermos um sacrifício. Versículo 5, o que é que diz?
Por que é necessário fazer o sacrifício? Por que é necessário santidade dentro das portas? Por que é necessário obedecer a palavra, a vontade de Deus? Porque Jerusalém é para ser um lugar de juízo, de verdade, não de mentira, não de fofoca. Jerusalém é para ser um lugar de bênção. Quando as pessoas chegarem lá em Jerusalém, é para sentir a presença de Deus. Está entendendo, irmão? Está entendendo, irmão? Diga amém. Aí o salmista fala sobre este lugar que é a habitação de Deus. É onde Deus realiza o seu juízo e toda questão humana e espiritual e celestial é tratada em Jerusalém. E o que é isso? É a tua casa, irmão. É a tua casa. Eu trago aqui 3 motivos. 3 só. São vários. Mas 3 motivos muitas vezes para a gente dizer que é difícil a gente fazer, obedecer à vontade de Deus e muitas vezes precisar sacrificar. Porque quando a gente não quer uma coisa, acontece 2 coisas, que nem diz o nosso pastor: ou inventa uma desculpa, ou uma história, né? Uma desculpa, uma história. Não é assim? Então isso vai fazer com que haja a dificuldade para que Deus ele venha agir, porque sempre eu tenho uma desculpa para inventar, sempre eu tenho uma história para inventar, sempre eu tenho uma dificuldade para colocar ali com uma barreira, porque eu não posso fazer a obra de Deus. Eu estou sem tempo, irmão. Porque eu não posso fazer a obra de Deus, porque eu não tenho capacidade. Que é isso, irmão? Você não sabe dizer o que é que Cristo fez na tua vida, não. Será que Ele não fez nada? Peça a Ele para fazer o que Ele faz. O primeiro motivo é que as pessoas acham que servir a Deus exige demais. Não exige demais. Eu tenho que estar, irmão, na segunda-feira na escola bíblica. Domingo eu tenho que estar na igreja, no culto. E segunda-feira eu tenho que estar na escola bíblica. E aí às vezes tenho que ir para a nossa sede na terça. E na quarta já tem oração. E na quinta às vezes aparece um ensaio de senhora. E na sexta eu tenho culto de ensinamento a qual eu não quero. Esse aí que eu não quero mesmo. Porque é exigir demais. A palavra do pastor é muito exigente. É não, irmão. A palavra do pastor é cautelosa, cuidadosa, zelosa pela tua vida. Então muitos acham que aquilo que a Bíblia apresenta como os pedidos de Deus são exigências demais. Olha alguém aqui, irmão, que não achou exigente fazer a vontade de Deus, ou até mesmo do próprio homem, para que a vontade de Deus se cumprisse na nossa vida. Porque se você não for obediente, se você não amar, é assim que está escrito, se você não obedecer, se você não seguir, se você não respeitar os homens aqui na terra, como é que tu vai respeitar a Deus, irmão, que tu não vê? Por isso nessa noite ouça a voz do seu pastor. Aí o que é que eles dizem? É muita pressão, é muita exigência. É não, irmão, é organização. Porque a obra de Deus não pode ser feita em primeiro lugar de qualquer jeito. Porque quando a obra de Deus é feita de qualquer jeito, a gente entende que a obra está sendo feita de forma relaxada. É assim que diz a palavra. E aí a parte B do versículo vai dizer: ai daqueles que faz a obra de Deus de qualquer jeito. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. É a Bíblia.
Nós estamos falando de servir a Deus. E lá em Gênesis 29 e 20 diz que Jacó não mediu esforços para trabalhar para o seu tio por causa de Raquel. Abro parênteses. Qual era a motivação de Jacó? Meu Deus, parece que você não está aqui. Diga Raquel, irmão. Qual era a motivação de Jacó, irmão? Qual era a motivação de Jacó? Ele trabalhou 7 anos. Quando ele cumpriu 7 anos, ele chegou lá com a carteira trabalhista e disse: olha, meu tio está aqui, 7 anos de trabalho. E o tio olhou para ele: vamos ver se esse cara quer alguma coisa mesmo. Vai trabalhar mais 7 anos. Eita, glória a Deus. Mas a motivação qual é? Qual é a motivação? E qual é a nossa motivação, irmão? E porque a gente bota dificuldade para trabalhar? Porque a Bíblia vai dizer que a seara é grande e é poucos trabalhadores. Aí eu vou me envolver no meio desses poucos? Não, irmão. A único povo menor que eu tenho que me envolver, que a Bíblia fala, é a minoria que vai se encontrar com Deus. Porque muitos são chamados e vai ser poucos que vão ser escolhidos. O segundo motivo, muitas vezes, que as pessoas traz como uma colocação, é que elas perdem a visão, elas perdem o foco do seu objetivo. Ou para ser mais claro, elas esquecem que elas estão servindo a Deus, elas pensam que elas estão servindo o homem. Aí elas enviam, ou nada, que ele sai lá, ou nada, porque a oração ainda é assim, assada. Ou nada, aquele culto, ouve mais, irmão, quem está perdendo somos nós. Porque o homem de Deus escreve uma palavra aqui, na primeira carta que ele escreve para a igreja que estava se perdendo. Porque aquela igreja estava conturbada acerca da sua fé, e começaram a ter pensamento totalmente aleatório. Ele diz, no final da sua carta, da sua primeira carta, do capítulo 15, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, ou seja, portanto, cristãos, servos de Cristo Jesus, sede firmes e constantes, abundante na obra de Deus, sabendo que o que vocês fizerem não vai ser nada de graça. Os irmãos estão compreendendo? Foi mais ou menos assim. Ele fala de 3 coisas: sede firmes. Firmes, irmão, é uma pessoa. Vamos fazer aqui uma conjectura, uma analogia. Firme é uma pessoa que está de pendurado. E aí vem vento, vem o vento, vem a tempestade, vem o que vier, e ela continua pendurada ali, ela não solta de jeito nenhum. Veja que o anjo quer subir, ele não solta a perna do anjo, passa a noite toda até receber a vitória de Jesus. É uma pessoa firme, uma pessoa que tem firmeza. Ele começa bem e termina bem. Não há variação na vida dessa pessoa. Ela sabe o que é que está fazendo. E além de firme, ela precisa ser constante. E o que é constante, irmão? É presente. Porque ela veio domingo para a igreja, escute, vai para cá. Ela veio domingo para a igreja, amanhã, porque tem escola bíblica, ela não vai vir. Inconstante, irmão. Constante.
chega a comprar até uma revista da escola dominical, mas não vem para as aulas para aprender a palavra de Deus. Inconstante, e além de firme e constante, deve ser abundante. O que é abundante? É uma coisa grande, irmão, que cresce, que tem crescimento. É uma coisa que você vê que ela começou de uma forma, olha para cá, irmão. Ela começa de uma forma e ela granjeia na sua vida espiritual, ela cresce. Você vê um desenvolvimento na vida dela. Nós estávamos aqui, irmão, na escola bíblica, ficamos maravilhados com a vida da irmã Gorete. Não sabia ler, aprendeu a ler, lendo a palavra de Deus na escola bíblica. Isso aqui é vitória, irmão. Vitória é ser abundante na obra de Deus. Aleluia, diga glória a Deus. O segundo motivo é não perder de vista o seu objetivo, porque o seu objetivo ele vai lhe trazer uma recompensa, ok? O seu objetivo, a forma que você vai tratar com as situações até você terminar o seu chamado, ele vai ter uma recompensa. O objetivo de Jacó era se casar com Raquel, e durante 7 anos ele não perdeu isso de vista. A Bíblia diz que ele trabalhou para o seu tio, até que cumprisse a vontade do homem. Eita, aí ó. Até que cumprisse a vontade do homem. Se você não entender isso, você não entende mais nada. Porque para fazer a vontade de Deus, às vezes você tem que obedecer o direcionamento do homem. E aí quando ele terminou com o seu trabalho, aos 7 anos que ele chegou mais uma vez diante do seu tio, ele recebeu a mão de Raquel, para que se cumprisse o plano de Deus para a sua vida. Sabe o que é que eu entendo com isso, irmão? Não saia da posição que Deus lhe colocou. Não saia. Se Deus está fazendo algo novo na sua vida, não perca isso de vista. Prenda a sua vida, os seus olhos, a sua visão a esse novo para a tua vida, porque você vai alcançar aquilo que você almeja. O último e terceiro motivo, foram 3 que a gente conseguiu compreender aqui, é que muitas vezes as pessoas esquecem daquilo que Deus faz, daquilo que Deus já fez na sua vida. Pode até dizer que isso aqui é um dos maiores motivos até para os cristãos. Deus faz e eu me esqueço. Porque se você não sabe, irmão, se você não percebeu, a vida do cristão não é fácil. É fácil a vida do cristão? Porque tem que renunciar, irmão. Tem que sacrificar. Tem que obedecer. Tem que procurar andar pelo caminho que ele é instituído pela vontade de Deus. É Deus quem quer que nós ande nesse caminho. E às vezes a gente se afasta dele. E o que é que acontece? A gente começa a esquecer daquilo que Deus já fez. Deus nos coloca dentro de um deserto, e lá Ele mostra que Ele é o Deus da provisão. Eu estou com sede, Deus manda eu bater numa rocha, irmão, bater numa pedra e sair água. É coisa de Deus, irmão. Deus faz eu atravessar um mar vermelho, deixo meus inimigos para trás, e eu chego em um certo lugar, outro lugar que Deus me coloca, e eu olho para Deus e digo: Deus, Tu me trouxe aqui para morrer aqui no deserto. Eu preferia voltar para o Egito para comer as cebolas do diabo.
Tem um bocado de gente fazendo isso. E forte não é só isso não. Forte é que Deus, quando Ele vai direcionar para a gente, Ele faz assim, e Ele olha para nós, para nossas misérias, para as besteiras que saem da nossa boca, para as murmurações. Ele diz: ela se esqueceu que eu tirei ela de dentro do prostíbulo. Ele se esqueceu que eu tirei ela de dentro da droga, eu tirei ela da casa da amizade, eu tirei ela da morte, uma, duas, Ele se esqueceu quando ele estava com fome e eu bati na sua porta. Eu bati na sua porta e eu levei a provisão para ele. O Espírito Santo, ele olha assim. Ele se esqueceu que quando ele estava nu, eu vesti, que eu coloquei um anel dentro dele, que eu vesti ele, e que eu coloquei nos pés dele uma sandália, e que eu honrei, que uma vez quando ele se afastou da minha presença, eu estava de braços abertos, lhe esperando. Sabe, irmão, o Espírito Santo, irmão, de vez em quando dando uma olhadinha, ver se você iria voltar. Deixa eu ver se o meu servo vai voltar. Deixa eu ver se ele mudou a mente dele. Agora ele prefere sacrificar, ele prefere obedecer a minha palavra. Eita, glória a Deus. Mas um dos grandes problemas da humanidade em si, ou seja, do universo, se chama ingratidão, irmão. Nós somos muitos ingratos, porque nós estamos falando de coisas que a gente se esquece. Você já parou para pensar, irmão, o que foi que Cristo sofreu por você? Eu não estou falando, irmão, aqui da porta aberta que Ele abriu para você, não. Não estou falando do carro que Ele te deu, não. Da moto que Ele te deu, não. Eu não estou falando da tua roupa de marca, não. Se hoje você comer uma carne boa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, irmão, do sacrifício que Ele fez pela sua vida em obediência a Deus. A gente se esquece. Em qualquer luta que a gente passa, a gente quer desistir, a gente quer voltar atrás, a gente quer parar, como se a gente não valorizasse aquilo que Cristo fez pelas nossas vidas, como se não valesse nada. É assim que Ele vê, irmão. Ele só não diz nada para você, Ele fica só observando. Esse mal, ele atinge tanto a humanidade, como em primeiro lugar os próprios cristãos, que se esquecem muito fácil das bênçãos de Deus para as suas vidas. Vamos ficar de pé nessa noite.